apresentações de hoje, o segundo e último bloco de apresentações do sexto Teclis, e o mestrando que vai apresentar agora é o Emildo Pereira Coutinho. O título do seu trabalho é Adeus às Ilusões, Frustração com Jornalismo em Alguns Romances em Português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnicas Sem Saída. A orientação do trabalho do Emildo é do professor Marcelo Fernando de Lima e a debatedora é a professora Maurini de Souza. Boa sorte, Emildo. Você tem 20 minutos para nos mostrar o seu trabalho. Ok, obrigado. Márcio, Maurini, Marcelo, todos aí os presentes. O Marcelo professor, o Marcelo técnico e todos os técnicos. E daí para Maurini, eu vou aproveitar e já te falar que eu considerei já algumas, né, das suas pontuações lá no resumo, né? E você vai ver isso na apresentação. E estamos aí. Então vamos lá. Então esse é o título, como o Márcio já leu, né? Adeus às ilusões, frustração com o jornalismo em alguns romances, em português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnicas Sem Saída. Então, esse título eu peguei, assim, das obras, dos teóricos, e fui compondo o título. Aí aqui é um epígrafe, né, que fala. Ainda bem que o que vou escrever já deve estar na certa, de algum modo, escrito em mim. Tenho que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. É aquela fala do narrador da Clarice Lispector na Hora da Estrela, né? Então, o resumo tentei ser bem sucinto e preciso a partir de 8 obras de ficção em língua portuguesa que abordam a frustração com o jornalismo. Dialogamos com algumas teorias antagônicas para observar quais os motivos que levam o profissional jornalista, como personagem retratado nos romances, a se desiludirem com a profissão. Então tem aqui um embasamento teórico. Eu vou ter que ler assim, né? Ficou meio, né, uns textos grandes assim, tentar fazer uma leitura meio não tão lenta, mas também num volume aí, uma velocidade para também não perdermos tanto tempo. Teremos, por um lado, as teorias apresentadas por Adorno, Horkheimer e Ciro Marcondes Filho, para os quais o jornalismo inserido na indústria cultural é um produto que visa o lucro, ser autossustentável e cuja técnica é voltada às massas como qualquer outra mercadoria de consumo. Não há outra saída senão esta: vender-se para o leitor e o anunciante, perpetuando valores e ideologias. Em contraponto, vamos ter uma visão marxista apresentada por Adelmo Genro Filho. Para ele, há saída. O jornalismo pode ser uma mercadoria, mas não uma mercadoria qualquer. Todavia, nosso foco não é analisar o newsmaking sobre uma perspectiva de como fazer notícia ou reportagem sob um viés de conscientização de classe, mas sim nos debruçarmos sobre os 8 romances e pontuar, na perda da ilusão com a profissão, retratadas nas narrativas, onde encontramos referências com uma ou outra teoria. Então, isso aqui eu gostaria de deixar assim bem claro, né? O olhar através das obras é direcionado ao profissional como sujeito, coabitando com seus colegas, dividindo a mesma redação e como ele enxerga a profissão. Nossa visão marxista está na hierarquia de classe, no sentido de olhar sob a perspectiva do repórter ou mesmo colunista. Aquele, mais do que este, seria o operário dessa indústria e sua técnica, né, mais focalizado no repórter. E tem alguns colunistas, né? Mas o foco maior é no repórter. Nessa análise das personagens, dialogamos com vários outros elementos que, de certa forma, dão um caráter mais ensaístico à dissertação, como o capítulo de Bento Prado Júnior, no livro A Crise da Razão, o capítulo, né, intitulado Erro, Ilusão, Loucura, Tudo que é Sólido desmancha no ar, do Berman,
O Baum e sua modernidade líquida, o David Harvey, a condição pós-moderna, a cultura das mídias do Douglas Kellner, as condições do trabalho e do trabalhador contemporâneo nas análises sociais de Richard Sennett, entre outros teóricos e teorias. E mais para o final, né, um capítulo sobre o jornalismo contemporâneo e sua tecnologia, também dialogamos com a sociedade do espetáculo de Guy Debord, acho que é francês, seria assim, né? Em inglês já seria Guy, mas daí já é outra pronúncia. Então, esse seria um breve embasamento teórico. Problematização. Qual seria o motivo da frustração apresentada nas obras ser contrastado com as teorias do jornalismo e sua técnica? Né? Então, eu faço essa pergunta. As hipóteses, né? Assim, seriam inúmeras, mas eu tentei também ser sucinto nessa questão. Tem muita coisa ainda que eu estou pensando, né? Lendo, muita coisa para ler ainda. Então, seria a cultura do capitalismo e do corporativismo corrompe os indivíduos. Os jornais diários não sabem lidar com paradoxos e contradições. A impossibilidade de aplicar as teorias marxistas na produção de notícias e reportagens gera frustração no repórter. Então, aqui, eu coloquei isso que é um incômodo, uma observação que já me acompanha desde 94, mas nesse primeiro ali texto, né, esse recorte complexo da imprensa de grande penetração, foi publicado em 97, mas eu já tinha escrito isso, de uma certa forma, em 94. Então, assim, eu me formei e fui para o mercado de trabalho, assim, né? Mas, assim, sempre observando algumas questões. Então, quando eu escrevi esse texto, eu classifiquei na época os jornais que eu tinha passado e observando tudo isso, que havia, assim, um termo que eu criei, né? Complexo de imprensa de grande penetração. E esse complexo gerava o jornalista, né? A síndrome do jornalista de grande influência. Eu via isso observando meus colegas e as atitudes na redação, enfim. E, do outro lado, já é mais recente, de 2016, profissão de jornalista é um eterno drama balzaquiano, e tratei também mais ou menos do mesmo tema, de uma certa forma. Esse sumário, então, ele está sendo construído, assim, né? Como eu falei, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para pensar, sei lá, muito sentimento envolvido. Então, assim, tem a introdução, 200 anos de jornalismo, o surgimento de uma técnica a serviço das ideologias e do capitalismo, nascimento do jornalismo no Brasil, a construção de uma imagem, o office boy da informação visto como herói, a perda da ilusão representada na literatura em língua portuguesa, e aqui vai entrar os livros, porém não assim separado. Eu vou dialogar, né, fazer uma dialética assim, entre eles e dialogando também com as teorias, né? Não vai ter capítulo separado. Algumas desilusões na vida real que eu achei bacana, assim, para dar um reforço nisso, embora de início eu não tinha intenção de olhar o real, né? Ficar só na ficção. O caso Marilene Felinto, o caso Chico Sá, e tem outros, assim, que de repente eu vou colocar aí caso isso role, assim. A era online, ou os cães perdidos se desmancharam na rede. Conclusão e as referências. Definição da ilusão, eu achei interessante definir, assim, o que seria essa ilusão. Então, o Ciro Marcondes Filho lança seus olhos ao iluminismo para entender um pouco o nascer do jornalismo na modernidade. Uma representação desse espírito é sua confiança no progresso e na melhoria da espécie humana. A falência do discurso humanista após Auschwitz e Hiroshima viu nessa prática e técnica aperfeiçoada não para matar vidas humanas em massa, mas sim destruir ilusões, sonhos e boas intenções. E é um iluminista que voltamos em virtude de apontar qual conceito de ilusão abordamos. Trata-se de Kant, né, e sua dialética transcendental em crítica da razão pura e sonhos. Márcio Tadeu Girotti, em A Etimologia da Ilusão em Kant, Traduções e Apontamentos, abordou os diversos termos usados por Kant para
designar o sentido da ilusão. Mostrou as várias palavras utilizadas pelo filósofo em alemão e as ideias interpretadas em diversos outros idiomas, né? Inglês, francês, italiano, espanhol e português europeu e brasileiro. A partir de Kant, através do trabalho de Girotti, estabelecemos que a ilusão que mencionamos nas obras aqui analisadas é no alemão Täuschung, acho que é Täuschung, a Marlene pode me ajudar depois. Ilusão interna, né, que leva à decepção, pois as imagens criadas de algo ou de uma situação não condizem com a realidade imaginada. Ou ainda Illusion, né, acho que no alemão Illusion, que em Kant é tomado do latim, mas também a mesma palavra na língua inglesa. Kant especificamente usa esta palavra para diferenciar a ilusão óptica, né, shine, acho que é algo assim, da transcendental, illusion. Lançamos outro sim um olhar sobre o conceito de ilusão a partir da psicanálise de Freud, buscando traçar parâmetros em ambos os pareceres ali. Para Freud, a perda da ilusão é transformada em fonte de criatividade e motivação para continuarmos a viver. Para ele, a ilusão está, entre outros lugares, nos devaneios, nos sonhos e no brincar das crianças. Introdução, né, 200 anos de jornalismo, é que eu fui lançando assim, né, algo para ter uma ideia depois do que eu vou tentar abordar. Transformação da técnica durante a modernidade, a Escola de Frankfurt e outras teorias, para abordar o embasamento histórico sobre uma perspectiva global e sociológica. Teremos, entre outras, as obras Uma História Social da Mídia, de Gutenberg à Internet, de Asa Briggs e Peter Burke, e A Saga dos Cães Perdidos, de Cyril Marcondes Filho. A imagem do jornalista criada pelo cinema, né, a idealização do mito, como referências, para isso eu tenho os trabalhos da Isabel Travancas, História do Jornalismo no Brasil, baseado nas pesquisas de Maria Alva Barbosa, acho que o Antônio até falou dela. Na verdade, tem muito mais gente, é o que eu falei, tem muita coisa para ler, tem coisa que eu li já, mas eu não coloquei aqui. As 8 obras analisadas. Então, vamos direto a essas 8 obras e ver o que seria, assim. Eu vou falar um pouquinho delas para não tomar muito tempo, assim. Eu tinha imaginado falar mais, mas eu não vou tentar não me deter. Então, Lima Barreto e Recordações do Escrivão Isaías Caminha é o clássico aqui do tema e da situação e da coisa, de tudo aí. Eu vejo ele como assim, o marco, né? O nosso Balzac aí brasileiro. Então, é um livro bem conhecido, então, em rápidas palavras, pode-se dizer que seria autoficção, né? Embora naquele tempo não existia esse termo. Então, é assim, o Isaías vai para o Rio de Janeiro, pensando em ser doutor, né? Acontece de ser jornalista, cai na redação do jornal chamado Globo, e lá ele começa a observar o que rolava ali nesse ambiente, né? Ele diz que todo mundo lá era corrompido, ele fala assim de vários personagens, né? Assim, né? Caracterizando as suas atitudes e também sempre tem assim uma visão, né? Desse personagem como jornalista, né? Como esse tipo de profissional. Depois nós temos A Sucessora, da Carolina Nabuco, que é uma obra da segunda fase do modernismo, 34, acho que esse livro foi publicado, e essa capa aí é de um relançamento, ele estava esgotado e foi relançado com um lançamento na Academia Brasileira de Letras e tudo mais. Quem vê assim parece que é um livro de corte e costura, né? Mas assim, e esse livro é só um personagem secundário que é o Miguel Filgueira. Ele é um jornalista, ele vai para o Rio, daí ali eu peguei essas experiências dele em relação à perda da ilusão. Então, assim, eu gostaria de enfatizar, são muitos livros, porém, assim, não vou analisar tempo, espaço, coisas do gênero, eu vou ficar só nesse recorte, então, assim, acaba não sendo um material tão grande quanto parece, assim. Aqui na Sucessora, por exemplo, é só sobre o Miguel. Já ali no terceiro, O Inferno é Aqui Mesmo, já é totalmente sobre jornalismo, poderia até criar um diálogo com
Lima Barreto e o Isaías Caminha, eu meio que faço, acho que tem, assim, no sentido de ser narrado em primeira pessoa. O cara recebe um convite, embora já jornalista, mas ele recebe um convite de trabalhar no jornal, meio que por acidente. Aí ele vai para um grande centro, embora ele saia de uma capital que é Belo Horizonte, ele vai para um centro maior que é São Paulo, e ali ele começa a observar, assim, digamos que já é um repórter, mas eu vejo assim muita coisa em comum com o Isaías Caminha. Aí nós temos o Abraçado ao Meu Rancor, do João Antônio. Isso aqui já é uma coisa assim bem bacana, assim, que é uma outra escrita underground. O João Antônio, talvez alguns, né, muitos devem conhecer, ele escreve assim de uma forma meio assim, estou aqui com um livro, uma visão meio marginal, né? Assim, uma escrita da marginalidade. Então ele tem assim uma prosa, uma redação bem característica. E assim, Abraçado ao Meu Rancor é um conto somente nesse livro. Dá título ao livro, mas é somente um conto. E assim, é esplêndido, o jeito que ele narra e as coisas que ele fala. Depois eu vou mostrar uns trechos do livro, assim, para vocês terem um pouco, né, assim, uma ideia melhor do que eu me proponho. O Paulo Nogueira, ele é um jornalista brasileiro, a maioria é jornalista, só não a Carolina Nabuco, o restante todos jornalistas. Então, assim, eu achei bacana esse livro, né, veio ao encontro, mas também, assim, ele fez uma ponte Brasil, Europa, Portugal, porque o Paulo Nogueira, inclusive, foi colega do Fred, se o Fred estiver ouvindo, nas aulas lá, eu descobri que trabalharam junto num determinado momento lá da carreira do Fred, e ele morou muito tempo em Lisboa, trabalhou lá, inclusive a redação dele é meio assim, um português de Portugal, abrasileirado, mas meio assim, a gente vê uma coisa lusitana nos nomes e se passa, embora ele não deixe claro, assim, se passa em Lisboa. É mais TV, né? Um jornalismo mais de televisivo, assim, mas tem também algumas coisas assim que eu vou aproveitar e vou pegar de algumas das personagens desse livro. Depois, e é interessante assim, a gente está avançando mais para a época contemporânea, digamos assim. Eu tentei manter também essa linearidade, né, digamos. Aí temos o Fernando Molica, né, que é o ponto da partida. Esse aqui já é o cara assim, no Leblon, classe média e tal, aquele jornalista meio, poderia ser garoto do Leblon, mas assim, cheio de considerações com a profissão. Ele vira jornalista porque o pai meio que levava ele, meio que não, ele chegava a levar ele quando criança na redação do jornal, a mãe não queria, o pai morreu na redação, bate a cabeça em cima de uma máquina. Então tem toda uma tecnologia que eu vi nesse livro, que é a questão da transformação tecnológica no jornalismo, né? Essa descrição nesse livro é assim, sabe? Algo assim bem interessante, assim, alegóricos, assim, podemos dizer. E ele vive algumas circunstâncias, assim, o filho, né? O pai morreu, sabe? O pai também falava para ele muita coisa sobre jornalismo. E eu vou pegar alguma coisa, tanto do pai quanto do filho. O interessante também é que ele começa o livro dizendo assim que o repórter, melhor dizendo, ele não precisava, nessa época, assim, no início, não precisava saber escrever. Então, ele ia lá, falava com as pessoas, fazia pergunta, voltava para a redação. Ele abre o livro assim, né, falando do Carniça, salvo engano, é esse o nome do personagem. E daí ele contava a história para o redator que redigia a matéria. Assim, né? Então, tem uma questão bem interessante que vai ao encontro assim, da tecnologia também. Né? E daí temos esse bem português, Clara Pinto Corrêa, Deus Princesa, um livro mais recente e, em rápidas palavras, assim, o foca, né, no jargão nosso, é o profissional novo, né? Ela vai para o
eu sempre confundo a região, achava que era o Algarve, mas eu acho que é uma outra região. Então, assim, porque houve um crime lá e aconteceu um crime, ele vai para investigar, aí chega lá e ele se depara com uma região pobre, rural, Alentejo, Alentejo. Se depara com uma região pobre, sem perspectiva de vida, precisando de reforma agrária, muito crime, tráfico de drogas, os jovens que ficam lá, principalmente as mulheres, aquela coisa, né, não tem muita perspectiva, tem os inferninhos lá na cidade, as moças se prostituem, porque essa região é muito bonita, dominada por estrangeiros, turistas, né, alemães, ingleses, e essa menina, ela assume um crime, ela diz que matou o marido, um alemão, né? Essa frase "Adeus, princesa" é uma fala dele. E esse Foca, né, ele chega lá para investigar isso, e daí ele vê a complexidade da coisa, mas ele volta querendo escrever, fazer uma linha aí né, ali do Adelmo, assim, né? Achei bem bacana, assim, quando eu li ali a teoria do Adelmo, que era a intenção dele. E no caminho de volta, o fotógrafo dá uma aula de jornalismo no sentido assim, olha, né, você não vai rolar. Depois a gente vai ver um pedaço, né, do que o fotógrafo diz para ele. E daí o último é um livro meu, de minha autoria, né, Jamais Serás um Dimas Draumo, é uma referência ao Thomas Traumo, né, um jornalista que trabalhou aqui no Paraná, na Folha de São Paulo, enfim, ele chegou até a ser ministro da comunicação no governo Dilma, e daí ele abandonou questões lá de políticas, enfim, um monte de coisa que aconteceu e tal. Mas, assim, é um livro que ele também aborda, de uma certa forma, essa questão, assim, porque o personagem é José Renato Ribeiro, passou por várias redações e empresas de comunicação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ele, assim, durante essa mais de 2 décadas e meia, ele viu um monte de coisa, ele narra no livro, observando colegas, a experiência dele como trabalhador, enfim, o livro trata também sobre o processo da escrita, dramas pessoais, familiares, enfim, porém eu também vou pegar essa questão do jornalismo retratado, né, através da visão desse repórter. E alguns trechos das obras. Então vamos lá, né, para uma breve ilustração. Aqui é do Barreto, né, do Isaías Caminha. Fiquei tendo um imenso desprezo, um grande nojo por tudo quanto tocava as letras, a política e a ciência, acreditando que todas as nossas admirações e respeitos não são mais que sugestões, embustes e ilusões, fabricados por meia dúzia de incompetentes que se apoiam e se impuseram a credulidade pública e a insondável burrice da natureza humana. Aqui eu poderia já começar a colocar a dialética com os teóricos ali, mas eu ia tomar muito tempo, né? Então, à medida do possível, um outro ponto eu vou fazer. Mas não necessariamente trazendo os trechos assim, dos teóricos, por enquanto, né? O que me envenena a vida, isso aqui é da Carolina Bucco, e na fala do Miguel. O que me envenena a vida e me dá vontade de abandonar o jornalismo é que por causa dele eu estou perdendo a confiança em mim mesmo. Desde que chegou, foi intrometendo os olhos de raposa em todos os meus artigos, em todas as minhas ordens. A princípio só fazia pequenas ressalvas, dava bons conselhos. Eu até gostei, fui tomando o hábito de ir consultá-lo, mas agora já percebi que é meu próprio método que ele reprova, minha loquacidade, coisas que não estão em meu poder mudar, que não se podem adaptar a conselhos, coisas que são a base do meu talento. O Mendonça implica com todo o meu feitio de polemista. Aqui, né, do Vilela, se eu fosse você, eu esquecia. Mas já que você insiste, bom, você sabe que em todo jornal há determinadas pessoas que são consideradas pessoas não gratas. Não sabe? Você nunca ouviu falar no bloquinho negro do Nelinho? Nesse bloco, ele vai anotando os nomes de todas as pessoas que não são gratas a ele. Pessoas que por um motivo ou outro são notícia. E quando ele dá com o nome de alguma delas na matéria, ou ele simplesmente suprime o nome, ou então altera algumas palavrinhas, ou alguma palavrinha, né? Como no seu caso. Agora do... Oi? O seu tempo já acabou há alguns minutos. Eu não sei se você estava vendo o chat ali, então só
a gente pede para ir fechando aqui, só para legal, legal. Muito, né? Tá, eu já estou chegando no final, Paula. Esta profissão não presta. Com o tempo, você vai empurrando a coisa com a barriga, meio pesadão, sem qualquer alegria, garra ou crença, cutucado pela necessidade da sobrevivência apenas. O pior, se existe é que esta ocupação sovina instável acaba com que atraindo azares, vícios, mortificações e levantando desejos de destruição, perspegando sentimentos culposos. A bebida, alguma esbórnia, outros empurrões que se tenta dar nessa consciência culposa. Aí outra fala, né, outro trecho, provavelmente só por si a profissão não faça essas desgraças e devastações, mas sim os infelizes que a procuram, fracassados em outros meios, chegam a ela doentes, impregnados, neurastênicos, ansiosos, atrapalhando-se com aspectos e manias. Isso agora a profissão apressa esses processos. Então é isso. Daí tem mais aqui do Nogueira, né? Vangloriava-se a toda hora de sua capacidade de trabalho. Sou um burro de carga. E pelo menos no período da tarde em que o Lália lá estava, separava pessoalmente as notícias que valia a pena divulgar e as que eram para ignorar. Pena que não entendesse patavina de jornalismo e nunca soubesse a quantas o mundo andava. Retinha o joio inteirinho e deitava fora o trigo todo. Aqui é uma referência ao gatekeeper, né? A teoria do gatekeeper. Como eu falei, né, não fui mencionando, né, mas os diálogos com as teorias. Esse aqui é da Correia, né, da portuguesa. As pessoas não têm a menor ideia do que seja neutralidade. Acharão sempre que estás tomando posição num sentido ou noutro. Na cabeça dos leitores, nós nunca somos imparciais. Por exemplo, eu aconselhava-te a não meteres na reportagem nenhuma linha sobre a reforma agrária, porque se quiser esse objetivo, está sempre tramado. Os que são a favor vão achar que os achincalhaste, e os que são contra vão bradar que andas a soldo de Moscou. Nada disso te impede de teres feito um bom trabalho. Falaste com toda a gente, não? Percebeste tudo. Podes contar aos leitores de férias uma história sensacional. Então aqui é o Adelmo negado, né? Assim, né? A teoria dele, na prática, a gente vê que não é fácil. E daí, do Molica, o jornal Caçula não jogara a matéria na cesta, fizera pior, deturpara seu sentido, transformar um texto equilibrado em algo mais palatável aos leitores que não gostam de bandido. No original, Ricardo destacara que a mãe do menino foi obrigada a prostituir-se muito cedo, depois de ser violentada por um tio. O texto que exalava solidariedade com a desgraça daquela pequena família foi substituído por um outro agressivo, pendurado em um título preconceituoso. Bandido morto era filho da puta. Ok, Mildo. Eu acho que já extrapolhou, né? Desculpa eu cortar, justamente porque o grande problema de não ser presencial é o fato da gente ter que cortar as pessoas, porque nós temos o tempo final do streaming depois. Obrigado pela sua apresentação. Eu passo a palavra, então, à professora Maurini, que tem os seus 20 minutos, Maurini. Meus 20? Eu prometo. Mas eu corto se passar muito. Pode deixar. Não vou passar, não. Rapidinho. Eu fui brigando com o Emildo no trabalho, né? Eu fui colocando, Emildo, faz isso, aquilo. E vamos lá. Eu acho que uma das coisas muito bacanas do TechLease é justamente isso. Né? Justamente, gente, se estiver cortando metade da minha cara, me falem, então, porque eu já nem sei onde que eu estava. Porque o TechLease, ele não é nada que, eu acho que você não está indo por esse caminho, então você vai ser punido. Não, né? É uma coisa muito legal. Nesse espaço tão opressor que é a academia. E se você acha que existe desilusão com o jornalismo, querido, entre na academia. Então, você vai entender o que é desilusão. Mas, nesse espaço opressor, o TechLease é esse momento de abertura, né? Em que a gente
traz outros pensamentos, em que a gente traz o diverso, né? Porque no nosso local é justamente o que a gente apresenta, isso, o controverso, o diverso, e daí foi nessa briga de texto, que é para estar junto realmente com você no trabalho, que eu fui escrevendo aquele monte de coisas, e eu vi que você já mudou algumas coisas. Foi ótimo. Então, eu acho que foi, sabe? Porque eu acho que assim a gente vai conversando. E existe um universo, que é o universo profissional. Né? Agora, quando eu vi, eu não li ainda o teu romance, mas eu vou ler, porque o Thomas é um amigo querido, assim, ele foi um grande amigo. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, se encheu de filho, ele está com 5 filhos. Eu acho que ele parou, porque ninguém aguenta tanto filho. Tem filho de todo eu não falo com ele, mas ele era um grande amigo meu, alguém a quem eu amo de coração, porque é uma pessoa maravilhosa. Então, eu vou ler o teu livro, não só porque é teu, também eu já queria ler, porque você mostrou uns pedaços dele que eu achei maravilhosos, acho que eu até comentei no teu Facebook, mas também agora que eu soube que é sobre o Thomas, que é alguém que eu amo de paixão, mesmo até hoje, a nossa... Sabe, aquela coisa que a distância não tira a amizade que nós tivemos e que foi bem maravilhosa. Mas, primeiro, vamos conversar uma coisa. Uma coisa que não dá, que não cabe aí, mas não cabe mesmo, é o Freud. Né? E assim, não cabe o Freud. Você trouxe todo mundo, e eu fui vendo cada livro que você trouxe aí também. Todos os livros, eles são um grupo enorme. Esse grupo enorme não tem como você colocar o Freud ali. O Freud, ele parte de um outro ponto de vista. Uhum. Né? Então, o ponto de vista que ele parte, não dá, porque não foi o que você está pondo ali, que não é o teu inconsciente que está trabalhando para que você tenha essa desilusão. Não, né? É toda uma questão social, sociológica que você está trazendo. Daí você enfia o Freud ali e diz assim, nossa, então está todo mundo errado e o Freud está certo. É aquela coisa, e eu não sou preciosista, eu acho que dá para misturar gente diferente, acho legal, quando mistura e se sustenta, assim. Mas o teu trabalho, ele tem uma sustentação teórica, e o Freud chegar e derruba todo mundo. Né? Então, eu acho que no não entraria o Freud. O que você fez? Vamos usar isso como ilustração aí. Você mostrou, você ficaria mais uns 20 minutos apresentando legal o teu trabalho. Você tem material, mas a gente não tem, por isso que eu coloquei lá o nosso formato não é adequado a essa proposta enorme que você colocou. E você viu que aqui você ficou... você se limitou mesmo aos livros. Você trouxe os livros, porque esses livros são riquíssimos. Ali está a grande riqueza dessa dissertação. Cara, a vida real é uma coisa esquisita, porque daí, se você for falar, todo mundo é desiludido com a sua profissão. Não, porque todo mundo é inteligente. A gente, né, vamos ter aquele pessoalzinho inteligentinho, daí é desiludido. Por quê? Porque o que você coloca como ilusão, eu leio como esperança ou como utopia. Naquela questão lá do solene, lá, que o Galeano coloca que a utopia, ela caminha, você caminha um pouquinho, ela está na frente, caminha um pouquinho, ela está na frente. Então, é isso. É o que nos faz caminhar. Quando a esperança, a gente olha a esperança, e ela estava na caixa de Pandora, e ela é um mal da humanidade, porque eles olhavam e diziam, cara, por que essa gente não desiste? Porque no momento em que essas pessoas deveriam desistir, elas tinham alguma coisa que o grego chamava de esperança, que era essa esperança da caixa de Pandora, que não deixava de existir. Que no momento de toda desilusão, ainda alguma coisa segurava o resistente. A luz no final do túnel. Essa bendita dessa luz no final do túnel, essa bendita desse amanhã que pode ser melhor se eu não desistir agora. Né? Então, no meio das desilusões, as desilusões nunca foram o que se sobressaiu. Né? E eu coloco, tem dentre ali as coisas que eu fui trazendo para você,
Deixa eu só pegar esse final. Eu coloquei assim como a escola, o teatro e outros elementos sociais, o jornalismo é, desde as suas origens, produzido majoritariamente para a manutenção do status quo. Essa é a nossa função, né? É para manutenção. É na sua dialética que se efetua e efetiva, em muitos momentos, a resistência. Isso. Justamente por isso você precisa se ater aos 8 livros e analisar as suas características de acordo com uma linha teórica, essa linha que você mostrou agora aí de forma bem objetiva e maravilhosa. Eu acho que essa linha que você colocou, esses livros que você colocou ali aquela introdução, livros para alguma coisa ali que você pôs, eu acho que aquilo é maravilhoso. Você pega aquilo, você pega esses livros, você tem um trabalho pronto e maravilhoso. Isso. Né? Sem tentar mostrar um universo real, e aí que a gente está pegando, né? Que não pode ser apresentado numa dissertação por falta de foco e pelo formato do texto dissertativo. Daí eu coloquei aqui, né? Você tem toda esses livros que você apresentou aí, eles todos vieram numa linha certinha, quer dizer, você fechou, esses livros que você trouxe aí, você fechou. Você trouxe Lima Barreto, né? Sabe que Lima Barreto é amor da vida. Eu conheço toda a obra dele, escrevi um texto sobre ele, mas daí escrevi, ficou meio grande, não consegui cortar, nunca publiquei nada, mas eu adoro Lima Barreto, porque o texto que eu escrevi foi Lima Barreto e Brecht. Eu coloquei o Lima Barreto como Brecht brasileiro. Daí hoje, quando você chamou de Balzac brasileiro, eu falei assim, gente, ele é a coisa linda brasileira que nós temos na nossa literatura e no jornalismo. Né? Gostaria de ler esse texto, manda para mim. Eu tenho que pegar, porque, na verdade, tinha uma pessoa comigo e eu passei esse texto para essa pessoa mudar e eu não tenho. Eu devo ter elementos dele, mas eu vou achar esses elementos e vou puxar para você, porque ficaram 54 páginas. Não dá para fazer nada com aquilo. Então, daí por isso que eu mudei. Mas ele é maravilhoso, sabe? E os pontos, realmente, com o Brecht batiam muito, né? Eu estava trabalhando com o Brecht. Eu acho que, da vida real que você tem que trazer, assim, chegou um momento ali em que houve a obrigatoriedade do diploma. Então, quando você chama de jornalista, você diz, a Carolina não era jornalista, o Lima também não, o Lima era funcionário público, ele era, como que é o nome daquilo? Amanuense. Isso, amanuense. Né? Então, também não era, porque não se era jornalista. Em jornal, inclusive, a literatura em folhetins. O Lima publicava em folhetins a sua literatura. Isso. Então, o que é jornalista? Você está trabalhando com um elemento, então você tem que definir esse elemento. Eu acho que você tem que trazer o que é no Brasil jornalista, quando foi instituída a profissão, né, quais os debates dos jornalistas. Nossa imprensa surgiu em 1815, né, em 1815, e o nosso jornalista, porque no mesmo ano, foi 1815 ou 10, acho, que o cara produzia lá, o Hipólito produzia lá de Portugal e mandava para a gente os livros. Né? Então, eu estou falando de jornalista, eu vou mostrar neste país o que é jornalista, mas de forma objetiva. Né? Segundo a legislação, segundo os grandes, né, jornais e os jornais de resistência a esses grandes. Então, nós temos a imprensa no Brasil, surgiu no mesmo ano, saiu o Oficial, do Dom João, e a Isabel Lustosa tem um livrinho que ela fala da imprensa, eu acho. Acho que é ela que fala disso, e que ela traz aquele mundo de tabloide que 10 anos depois surgiram, duravam um ano e morriam. Então, eu acho que nesse sentido, você coloca ali que você vai trazer a imprensa, mas não nos importa muito a história da imprensa no Brasil. O que nos importa é o jornalista nessa imprensa. Aquele livro do Kubrinsky, que é Revolucionários e alguma coisa. Marcelo? Jornalistas revolucionários. Na hora, valeu! Se a gente brincar disso o dia inteiro, ele vai fazer isso o dia inteiro. Cara. Incrível, né? É incrível. Jornalistas e revolucionários, ali traz. Eu trabalhando com esse livro na minha turma de História da Comunicação, toda coisa que vinha dizia assim, porque a esquerda briga. E brigavam um com o outro tal, e eles iam. E brigavam o outro, eu dizia, porque a esquerda, daí o pessoal já dizia, briga.
né? Então, quem é esse jornalista que constituiu a história? Eu acho que isso é legal. Não você pegar um jornalista de carne e osso, pegar um Emildo, um Marcelo e uma Maurini e mostrar, pô, a gente se desiludiu. Pergunta para o Marcelo o que ele acha de ser professor universitário. E fala rápido, que daqui a pouco a gente nem isso vai poder falar. Então, a desilusão é uma desilusão com os nossos tempos, não com a profissão em específico. Então, a minha contribuição, Márcia, olha como é opressora a academia. Márcia apareceu, eu estou falando bem rápido, eu estou terminando. Em vez de puxar para o que a gente chama de vida real, o jornalista, não, continua nesse caminho dos 8 livros, e nesse caminho desses 8 livros, mostra esse jornalista junto com os livros de jornalista. Eu acho que eu vou achar esse da Isabel Lustosa, e te passo, eu não lembro onde que eu deixei, acho que eu tenho ele em papel, mas está lá na universidade, mas eu acho ele, te passo esse daí o Marcelo já pensou em 8, enquanto a gente está falando assim, que tracem esse caminho, sem você puxar para o caminho do que se chama vida real, porque daí você vai ter que pegar os 8 bilhões de moradores da Terra, é complicado, né? Daí não vai dar tempo de apresentar, igual hoje. Não, nem fale, Gostei. Ok, obrigado, Maurini, Marcelo. Obrigado, Emildo. Prazer revê-lo também, depois das nossas aulas, ainda que à distância. E parabéns pelo caminho que você traçou até aqui e esse belo trabalho que está se desenhando. Obrigado. Nós passamos, então, à última apresentação